uma área desmatada ou uma área passiva de recomposição. Ou dos alternativos. Isso. Não, mas eu digo o seguinte, se você demarca a área de preservação permanente, principalmente a mata ciliar, isso significa que nessa área não vai poder ter roçado. É isso? Isso. Então há uma limitação ao roçado nas áreas de preservação permanente. Essa limitação ela não é tão estática porque houve essa conversa, essa combinação com eles. O que seria aquela área que eles tradicionalmente vão preservar e o que seria aquela área que eles vão utilizar para os roçados? Pois é, não, mas é que eu penso o seguinte, como você disse, nós temos alguns problemas na Amazônia que são um pouco diferentes, porque aqui um dos rios tem mais ou menos a mesma carga. Você tem a Amazônia, você estava contando que no verão, As áreas de várzea são gigantescas. As As pessoas habitam as áreas de várzea. habitam as áreas de várzea. E aqui é BP negociável. É Lá as BP. pessoas não moram na área de várzea. Exatamente. De uso da BP. Ele traduziu o que eu estou pensando aqui. Se você disse que isso aqui é uma mata ciliar, se você disse aqui em Curitiba que isso aqui é uma mata ciliar, não pode nem passar perto, não pode nem Cercado. conseguir ali. Sim, Entretanto, né? tem a lei da Mata Atlântica, mais restritiva Que ainda. aqui até na mata aqui é mais restritiva ainda. Então, o que eu estava me causando alguma curiosidade é que você está dizendo, você marca a mata ciliar, mas continua morando na mata ciliar. É isso? É isso que você tinha entendido? Porque os quilombos do Sacro da Arapejuá, eles alagam completamente, não tem Pois nenhuma é. área que não seja fora dessa. 100%. Pois é, são sempre 100%. Então, como é que você demarca a área de preservação permanente no Código Florestal? Não estou falando da lógica do Código Florestal. Precisa demarcar aqui. É isso que você disse. O quilombo marca aqui vai ficar sem área para fazer coivara. Porque não tem como não fazer coivara roçada na área de preservação permanente. Como é que é isso? Então, isso depende muito, assim, porque quando a gente está tratando da ilha, mesmo que ela seja toda a área, porque uma parte ela fica alagada, mas vai ter uma área no centro em que no verão eles vão conseguir utilizar e fazer esse roçado. Se vai ter uma queima, que a gente pode falar queima para coivara, eles vão fazer isso em áreas muito menores do que alguém de 1 quilômetro que seja de terra firme. Mas isso vai acontecer. Mas como é que eles vão, tradicionalmente, como é que eles faziam? Essa é a questão. Essa forma de uso do solo, ela não vai ser alterada por causa do cadastro. Ela vai continuar a mesma. Porque sempre vai ter uma destinação tradicional daquela área que eles vão utilizar para o roçado. Porque através de um período de, por exemplo, 10 anos, aquela determinada parcela de cobertura vegetal se recompôs, já não é aquela mesma inicial de que acabou de fazer o roçado, e que ela vai ter uma cobertura vegetal propícia para um próximo período de queima. Então, deixa eu entender, e que aí está, acho que o melhor nosso aqui, não? Que é entender se houve essa discussão lá também, olha, isso está nos limitando os usos, fazer, limitar, não é o número de hectares, de repente o número de hectares que tem que ter é X, mas pode estar em qualquer lugar. De repente isso, a área de preservação permanente é essas hectares que estão aí, mas dependendo dos usos, da recomposição, de que um ano o uso tradicional está aqui, está lá, de repente poderia ser uma alternativa. Mantém sempre um tanto, uma percentagem, Quantia, uma quantia, mas não precisa estar sempre no mesmo lugar, porque aqui qualquer um pouco o problema, claro, o problema é aqui, lá, mas por exemplo, nos faxinais, a criação solta, correndo pelo criador comunitário por qualquer lugar. Se coloca uma área de conservação permanente na mata ciliar, aí barra, não pode de jeito nenhum. Multa, porque pouquinho de colocar um pé para dentro já multa. Então, sabe, essa é uma preocupação que a gente tem, porque isso vai desdobrar em que tipo de cadastro que vai ser feito. Um cadastro genérico, disso que você falava, acho que quando falava do assentamento, de um carperímetro. É um carperímetro onde se coloca simplesmente fora, mas os usos de dentro está muito mais condicionado a realmente um CAR tradicional, um CAR das comunidades tradicionais. Não sei se lá também não houve essas discussões, ou já se optou por essa questão específica, os terrenos já se optou por uma reserva legal, uma APP,
todas essas áreas foi feito CARPOM de referenciamento. Não foi feito CARPErímetro em nenhuma das áreas. Por maior que ela fosse, inclusive teve um cadastro de um projeto de assentamento que foi feito pelo sindicato, que era o projeto estadual de assentamento agroextrativista, que lá a gente chama de PAEX Aruan, e que ele foi feito de toda essa área. Mas a mesma coisa, combinando com a comunidade, o que vocês estão levantando é interessante assim, porque traz o lado da criminalização. Isso. No caso deles, eles viam o cadastro também como uma forma de regularização, quando eles conseguiam identificar quais as áreas eles iam. O caso mais expressivo talvez seja da terra indígena. A área que as madeireiras tinham desmatado, eles conseguiram reposicionar na categoria para dizer assim, isso daqui não foi a gente que desmatou. Existe comprovação de que não foi a gente, foi a madeireira. Então, se alguma vez bater em cima desse cadastro, eles teriam como chegar lá e mostrar que não foi o desmatamento causado pelo povo indígena, mas tinha sido a madeireira que, inclusive, fez o seu cadastro ambiental rural sobre aquela área. Mas acho que o CAR ele é declaratório, você declara, né, objeto. A área da APP, ela segue a normativa, não tem muito como você dizer que vai ser menor ou maior, depende do tamanho do curso do rio, de um monte de fatores, né? E o fato de declarar que a APP ali tem algum tipo de uso não vai mudar muita coisa, porque já seria a área de APP de qualquer forma. Declarando ou não. Se a fiscalização chegar, Na por propriedade exemplo, privada, sim, agora numa área de uso coletivo, aí eu acho que você tem outras interpretações. Justamente o que o professor Mares falou, o professor Jorge estava falando. Tem outra discussão Uma possível. outra discussão. Porque se você diz assim, esta área é APP, mais forte. Não era para ser. Se o quilombo ou o povo indígena disser essa área é APP, o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo um direito dentro do direito ocidental que determina o que é um APP. E o que ele determina lá? Você não pode cuspir dentro. Você não pode mais. Se você diz assim, o meu perímetro é esse aqui, e eu uso isso das formas tradicionais, na minha forma tradicional, o que diz mais ou menos o Jorge, na minha forma tradicional, 80% é preservado e 20% eu uso. Agora, esse 20% que eu uso pode estar na beira do rio. Porque não tem importância porque o resto está... Planta melancia, feijão. Planta melancia, ou planta ou usa lá para alguma coisa, não mora igual eles lá, faz as palafitas. Mas aí eu não estou reconhecendo que esta área de 50 km, 500 km, 10 km, não, 500 metros ou 10 metros, seja uma área de preservação permanente, segundo a lei, aquela outra. Essa é a minha preocupação, acho que essa mais ou menos é a tua também, não é? eu entendo, mas ele tem discricionalidade para não reconhecer o que a lei diz que é a APP, mesmo numa área tradicional. Pois é isso que nós estamos discutindo. Eu, pessoalmente, acho que sim. Acho que você diz, espera aí, isso é um território. Eu quero dizer o seguinte, a minha origem é indígena. Então, quando eu falo isso aqui, eu estou falando, é muito mais fácil dizer isso para índio. Para índio, eu acho que isso é uma barbada. Você diz assim, meu território é esse aqui, ó. E o meu cuidado é assim. Agora, daí o índio resolve, como tem algumas áreas. Você, vamos arrendar tudo para soja. Ah, mudou. É o meu uso tradicional. Enquanto tiver o índio com uso tradicional, eu estou falando índio porque é mais fácil de entender, mas eu acho que isso se estende quilombola e as populações tradicionais. Quando você tem um uso tradicional, indígena, quilombola, etc., não pode ter internamente demarcado áreas que estão protegidas segundo o uso de terra de produção. Porque senão você mistura as coisas. Ou é uma ou é outra. Por isso que eu fico preocupado com essa... Mas teve um outro processo também anterior que ele ajudou nesse entendimento melhor, é porque, querendo ou não, por mais que tenha assim, todo esse uso tradicional, mas a gente mesmo sabe que o uso tradicional ele não é uma coisa que assim, nunca vai ser alterada. Ele tem suas mudanças. Isso passa por esse processo de discussão também de regularização ambiental, quando não por fatores externos, não pelo agronegócio, ou, enfim, por qualquer outro fator que seja externo àquela lógica tradicional, as próprias comunidades estavam perdendo os seus recursos naturais por atuação da própria comunidade. Então, um processo que foi bem importante nisso é que alguns desses territórios fizeram planos de uso. Por exemplo, essa terra indígena, a terra indígena Amaral, antes de fazer o CAR, ela já tinha um plano de uso dela, onde ela conseguiu dizer assim, eu preciso mesmo na minha terra indígena ter um garimpeiro. Eu preciso
isso daqui não é incoerente com o uso tradicional, com o uso ancestral da terra, mas eu preciso ter um garimpeiro. E aí eles começaram a ver como é que essa lógica de, digamos, inovação, querendo ou não, para aquela terra indígena, poderia ser também uma forma de repensar o seu próprio território, sem deixar de ser indígena, sem deixar de ser tradicional. Então, essa lógica dos planos de uso, foi mudando um pouco desse olhar, que, por exemplo, uma comunidade quilombola vai chegar para a gente e vai dizer, olha, fulano de tal está derrubando aquela área de APP. Ou seja, ele está utilizando uma categoria que não é dele, é uma categoria de fora, mas que estrategicamente, naquele momento, ela vai favorecer a comunidade quilombola. Nesse caso específico, houve essa discussão em muitas das comunidades. A comunidade preferiu ter essas proteções. Você tem algum mapa aí? Perfeito. Mapa de cara? Cara. Não, de cara eu não tenho aqui. Nenhuma terra foi homologada também, né? Quilombola, dessas que você está comentando. Nenhuma delas. Assim, algumas tiveram RQI publicado, mas nenhuma delas foi Já foi utilizada. feito um período dela, demarcação Já. física. Então, das que tem um cadastro, já. Então, mas essa também acho que é outra dúvida. Como, por exemplo, no Bom Jardim, tem ocupação quilombola dentro, mas foi feito carne na área toda. E tem também uma discussão, olha, eu faço carne na área toda, mas aí, tipo, aquela área não foi desmatada ainda, depois é desmatada, daí vão vir falar comigo. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, pelo que eu lembro, optou lá por fazer por todo, nessa história da disputa da territorialidade mesmo, para deixar cair sobre posições e ver o que dá. É porque ao mesmo tempo que você pode dizer, querendo ou não, você afirma com o cara, você tem a posse daquela área, querendo ou não, você está afirmando, você está declarando que você tem a posse daquela área, um crime ambiental não necessariamente vai ser feito por quem está possuindo, ou quem declarou. Então você pode jogar a responsabilidade para outra pessoa e é muito fácil de comprovar nesses casos. Mas aí na área penal, né? Fora da área penal, por exemplo, obrigação de compor. Não necessariamente quem desmatou, né? Se você não tomou conta lá, não tem uma lógica privatista, né? Sei lá. São coisas que aparecem. Né? E tem uns problemas, inclusive, daquele Moreiro Pará também, que agora todo mundo no Amazonas, né? E a realidade lá e tal, né? Se não parar uma bagaceira, o Amazonas, assim, é mais lascado ainda, assim, sabe? Em termos de política pública, atualização das políticas públicas, inclusive, né? E quando você falou desse, eu anotei aqui, porque isso me faz arrepiar os cabelos, assim, de tudo que é parte do corpo, assim, a questão do CARF, né? O Cadastro Rural Fundiário, né? Essa era uma discussão que tinha lá no Pará, que era você utilizar a regularização ambiental como mecanismo de regularização fundiária. E aí tem essas confusões de criminalização e responsabilização por danos, né? Então, por exemplo, o cara é criminalizado por uma queimada, por exemplo, um desmatamento, né? Só que como o cara é autodeclaratório, acho que ele não tem essa materialidade, né, de comprovar que realmente foi aquele cara. Né? E a partir do momento que você confunde, então, sobrepõe, coloca a carroça na frente do boi, né, falando que o cara é regularização fundiária, até por isso que eu pergunto a questão da homologação da terra, né, dos quilombolas, né, porque me parece que sem essa materialidade, sem esse perímetro, sem você ter esse formato, a forma da área, né, você incorre no risco de fazer com que essa autodeclaração das pessoas, né, uma subgrilagem, uma apropriação de uma área indevida, né, faça com que tenha peso ou força de regularização fundiária. Então, assim, é uma questão muito complicada e seríssima. Né? Você tem mais para os não quilombola e indígena, ou seja, dos pulseiros também. Mas se você pensar do outro lado, do ponto de vista da invisibilidade dessas comunidades em todo o território nacional, quem nunca teve um registro de nada que ela existe lá e fazer um primeiro cadastro no Sistema Nacional do SICAR, queira ou não, é um documento oficial que ela tem do Estado dizendo que aquele território existe, que ela declarou que existe, que a comunidade reconheceu tradicionalmente. Então, dizer que a fundiária é perigosa também pode ser um subsídio importante para quem não tem nenhum tipo de reconhecimento. Mas para o grileiro também, entendeu? Vai ser mais para pastor do grileiro vai ser mais um documento que ele põe ali assim, ó. Não, eu também acho. Na verdade, você está expondo um conflito que já existe. Também acho. Só que aí, no caso do Estado de São Paulo, diz a lei que vai ter a validação do cara. Ele vai te perguntar se no Pará a Secretaria do Meio Ambiente fala alguma coisa de validação.
Do quê? Da Da validação. validação. Você fala validação. quando está sobreposto, né? Sim. Vou lá Por e enquanto, faço- ele é autodeclaratório, mas ele vai ter que ser validado. Isso. Como é que vai ser a validação do parágrafo? Eu faço meu carro em Silatéia de Quilombo. Eu terceiro, eu fazendeiro no Estado de São Paulo, está dizendo que vai validar. E aí nós estamos numa discussão lá com o Estado, que está ali na pressão, os que não deu nessa, não validar o cargo Dos terceiros. dos terceiros. E tem um Só- dispositivo na Instrução Normativa 02/2014 que fala sobre a não validação em casos especiais, desde que o órgão que faça o cadastro, ele assuma esses casos especiais. Uma das coisas que a gente está brigando é para que os quilombos sejam esse tipo de situação. Eu acho que também é sobreposição, né? No caso de sobreposição, não há validação. Fica suspenso o cargo, é isso? Suspenso, é É isso. suspenso. Agora, no que você dizia é o seguinte, o grande problema é quando não há o cadastro rural dos quilombolas, o cadastro ambiental dos quilombolas. Sim. Aí tem esse Não, problema. essa materialidade, Aí tem essa isso falta dos de outros. uma delimitação, né? Assim, me parece. Que dentro do lado do professor Mares aqui, até é legal conhecê-lo, como conhecer o senhor, assim, então sou um prazer de falar, assim, é legal ver a cara, assim, a cara. Existe. Né? Existe. Então, assim, dentro do procedimento de demarcação de terra indígena, né, professor, você sabe muito mais do que eu sobre isso, né? Mas existe, antes da homologação, existe a demarcação física da terra, né? Essa materialidade é importante, né, esse negócio aqui. E que estavam falando lá da sobreposição, quando eu estava no Pará, e acho que pode falar melhor, mas assim, deu mais de 5% de sobreposição, não vale, não entra. No caso disso em São Paulo é assim, certo? Mas 5%. Tem duas propriedades, 5% não entra. Não. Se a propriedade do cara está dentro de uma TI e uma UC, também não vale, né, Pedro? É isso? Aqui o céu você está longe. Está longe, no Pará. Porque na Não, terra São indígena Paulo- Maró deu sobreposição de 100% da área dos Mas ela fazendeiros. não foi decretada, ela está no sistema da FMAI, ela foi incorporada dentro do sistema. Ainda não, ela não foi homologada, foi decretada pela Maró. Então, isso da Ela não nessa está no etapa sistema. fundiária que você está falando, assim, por isso aquela preferência naquele primeiro momento de escolher territórios quilombolas que já tivessem um laudo, já tivessem todas as outras peças técnicas publicadas. Porque aí você, querendo ou não, tem até a lista dos proprietários que estão lá dentro, que são escritos apropriados. Então tem esse outro arcabouço que vai fortalecer na hora de ter um cadastro que vai dar sobreposição. Vai ser inevitável, vai dar sobreposição nesses casos. Se não desse, até uma situação muito mais fácil. Mas em todos lá do município de Santarém vai dar sobreposição. Isso nunca poderia ser um impedimento para a gente fazer. O negócio era, aquela comunidade que ainda estava numa fase muito inicial, que ainda não tinha sido concluído o laudo topológico, não ia ser feito. Primeiro porque não é tão fácil elaborar um mapa. Não é fácil, existe toda uma discussão quais são os limites, quem vai estar dentro, quem vai estar fora. E essa identificação até dos não quilombolas dentro dessa comunidade é super necessária exatamente para aquilo que o Fernando colocou. Querendo ou não, a gente sempre está a mercê. É uma situação de vulnerabilidade. Quanto mais instrumentos a gente tiver para rebater essas propostas, essas iniciativas contrárias, melhor. A validação, isso sempre fica muito no suspense, porque a gente depende de uma secretaria, ou fica sempre aquela coisa. Agora, o que é urgente é repassar esses dados para o Sistema Nacional. Nisso daí vai ter uma outra lógica, que a equipe técnica ainda não se deparou, que a gente ficava chuchando as autarquias lá dentro do carro. Então, a gente chegou para o INCA, teve uma nova discussão. A gente precisa ainda inserir, tem outras comunidades que precisam do cadastro, eu tenho até umas outras histórias para contar, e aí o INCA não é nada, tipo assim, o INCA só ia fazer depois que tivesse titulação muito longa, ou seja, vamos esperar o quê? As comunidades quilombolas lá estão esperando 12 anos ou mais, isso quase 14 anos, a titulação. Então, titulação não pode ser o requisito para isso. Quando o INCRA já reconhece aquela ocupação quilombola, a gente estava identificando que ele já deveria ter essa responsabilidade de fazer. Até uma das fragilidades, não sei se vocês têm isso como investigação, desse termo de cooperação entre o INCRA e a Universidade Federal de Lavras. Fazer o carteiramento dessas áreas de responsabilidade do INCRA estão resultando no que, de fato? Estão colaborando com alguma coisa? Agora, sobre isso do porquê fazer o cadastro. Quando a gente está ali no dia a dia, percebe, nossa, tem histórias bizarras da galera que chegava assim, olha, mas isso, inclusive no sudoeste do Pará, a gente chegava assim, pô, mas não consegui vacinar lá o gado, porque não tinha carta. A gente, que história mais absurda é essa? Não, porque a gente chegou lá na hora da vacina da aftosa
para você ter o GTA, você precisa do carro, e a galera já na hora de vacinar já fazia uma correção lá. Então, a gente não vai vacinar. Como assim? Vai deixar o gado à mercê da aftosa por causa que chegavam as coisas assim bizarras, até do tipo, vou lá no INSS, preciso ter aposentadoria especial. Você tem um cadastro ambiental rural? A pessoa às vezes perguntava, simplesmente, né, quem trabalhava no INSS, servidor, pergunta, você tem um cadastro ambiental rural? E a pessoa dizia que não tinha e ficava com medo, falava assim, preciso para me aposentar do cadastro ambiental rural. E virou assim um bafafá do ato pra caramba, porque agora o pessoal está instruído disso. Esses órgãos públicos estão, ainda mais quando o Estado do Pará, nos seus órgãos estaduais, vai cobrar cada vez mais o cadastro ambiental rural por uma série de coisas. Então, essa lógica inicial de que precisamos ter o cadastro, ela pegou muito fácil nas comunidades. Todas elas já tinham essa a gente precisa, com urgência, do cadastro ambiental rural. O outro passo foi a gente tentar trabalhar os problemas que se poderia ter dentro do cadastro. E na questão do sistema mesmo, porque aqui a gente se deparou que o sistema não dava nenhuma especificidade para as comunidades tradicionais. No primeiro momento não tinha nem como entrar pelo cadastro assim, especificamente para as comunidades tradicionais, não estava habilitado. Acho que ainda não habilitou genericamente, mandando um link para algumas entidades. Mas quando depois de conseguir abrir essa caixa preta de como que era o cadastro ambiental rural das comunidades tradicionais, não tinha nenhuma diferença em relação com o cadastro do individual. Lá especificamente no Pará, que vocês têm um sistema próprio. Existe essa diferenciação e se existe o cadastro para comunidades tradicionais no Pará, tem alguma alteração, alguma coisa que permita fazer um uso diferenciado, permita proteger de alguma maneira melhor, alguma coisa assim. Eu vejo que a característica do Pará é uma coisa muito específica. De repente, várias dessas coisas que vocês conseguiram fazer, a hora que vai migrar, de repente, quando vai dar um conflito com o sistema geral. Ou não, você já está no padrão já do sistema geral. Eu queria entender um pouco mais a funcionalidade, a questão do sistema, como que é. Esse desafio da adequação ainda não foi posto às claras de como é que vai ser feito. Também a ideia é que não seja o técnico responsável por inserção dos dados, seja aquele responsável por jogar tudo aquilo para os outros sistemas. Isso teria que ser uma responsabilidade da Secretaria de Estado e Meio Ambiente para fazer. Até uma competência técnica dela de conseguir ligar esses dados. Não existe diferença nenhuma. A companhia já trabalha dos técnicos assim. Simplesmente você tem uma pilha de anotações lá, que eles fazem rapidamente, dos perímetros do georreferenciamento, e na hora de inserir os dados, é coisa rápida. São poucas definições. Se a gente fosse tentar entender quem ali, naquela história, era a comunidade tradicional, às vezes é muito mais por instrumento de regularização fundiária, porque outra forma não existia para identificar. Por exemplo, esse projeto de assentamento agroextrativista, que é estadual, que é pelo ITERPA, ele tem essa identificação de que é uma modalidade de regularização fundiária para os povos comunidades tradicionais, os ribeirinhos ali da Amazônia. Era a única forma que tinha que indicaria que era aquilo ali, de que era o objeto do uso das comunidades tradicionais. Uma outra forma de identificar o sistema não possibilitaria, de nenhuma forma. E tudo é muito simples na questão de entender que tudo ali é um imóvel rural. Você vai ter as coordenadas geográficas, vai ter essa definição do que é APP, do que é reserva legal e outras coisas, e vai inserir aquilo ali no sistema. A outra forma também era assim, na terra indígena colocava a FUNAI, no território quilombola colocava o ITA. Não existe outra forma no sistema de serviço. Existe o sistema quilombola, não existe. Mas isso varia para o Estado, né? No Estado de São Paulo você tem no CICAR uma opção. do Pará, né? Você tem um rol de perguntas e uma delas é se é comunidade tradicional Quilombola, É. e aí... e cadastra com o CNPJ da associação. Isso, mas Cumprimos você nossa consegue, declaração, inclusive. você consegue identificar, mas não consegue fazer uma coisa diferente dentro do lugar. Quer dizer, Não, você tem que tem alguma colocar coisa. a reserva legal, as Então, RPs, não tem assim Já não dá uma. automático, inclusive, baseado na interpretação da imagem satélite? Não. É a pessoa que Desenhar. pessoa que desenha. Ou então você pegar o shape. No nosso caso, o ISA a gente fez de 2 territórios de quilombo, um de São Pedro, que é o de Doriel, e o outro que é Iguá, que é o Dourado Iguá. E aí a gente tinha os shapes, nas imagens satélites, a gente importou as imagens, mas é isso, tinha uma equipe técnica, um técnico de geoprocessamento,
Foi discutido com a comunidade, como eles disseram lá, onde que vocês querem reserva legal, onde vai ser as áreas de diversão permanente. Plano de uso, Foi né? feito um plano de uso. É por isso que precisa a ratificação, a aceitação, A validação. a validação. É. Porque a validação vai exatamente ver se a APP está do tamanho que tem que ser, se a reserva legal não é. É isso que vai fazer a validação. É só isso, teoricamente. Mas vai ter esses casos de sobreposição. Isso ninguém Não, fala. Mas no caso de sobreposição, Ninguém sabe como vai tratar isso. a ideia do cara, como o cara se coloca como um instrumento ambiental, a sobreposição é um problema fundiário, portanto não é ele que vai solucionar. Antes, os conflitantes que vão solucionar fora do cara. Essa é a maneira A de Cláudia Sonda, para falar para a gente, a Cláudia Sonda, da segunda fase do CAR, que é a fase de análise. Isso. E faz o cadastro, aí vem as sobreposições, aí na fase de análise seria, no caso aqui, o órgão ambiental estadual, que ia resolver a situação. Resolver não, ia mandar ser resolvida. Mandar ser resolvida. Não é ele que O órgão resolve. ambiental não vai Não tem resolver poder o fundiário. Ele não fundiário. julga. Né? Ele não tem essa capacidade de julgar, dizer qual é a sobreposição, vale de baixo ou vale de cima. Ele vai dizer assim, vão resolver. Aí eles têm que ir lá resolver. Um tem que retirar. Ou vai para o judiciário? Ou a bala. Ou vai para o judiciário e vai definir que é tem direito sobre a coisa. Mas agora vocês falando, será que a gente está pedindo demais aqui no Paraná? Será que a gente... Porque o que a gente está tentando é, de alguma maneira, que esse link do cadastro via povos e comunidades tradicionais, de verdade, tenha as especificidades das comunidades tradicionais. Não? Sim. Quer dizer que, olha, que um pescador artesanal possa encontrar uma forma de a particularidade dele inscrever de alguma maneira, que isso tenha depois uns efeitos. Que o faxinalense tenha também uma forma de fazer que tenha seus efeitos. Porque tem um explícito ali que na mata ciliar do pescador ele pode ter um caso. Pode ter, exatamente, que o faxinalense pode soltar os porquinhos e os porquinhos podem ir na beira do rio e não passa nada, porque ele tem 80% preservado, mas não tem por que ser lá. Então, essa é um pouco a disputa. Hoje eu falava com a Mantina é um faxinalense, aqui, vocês conhecem, e parece que está encaminhando aqui dentro do IAP a possibilidade de eles aceitarem. Já houve uma conversa com o Carlos, eu não sei muito bem quem que é subsecretário, alguma coisa, falando que sim, que já vão fazer o faxinado do emboque no sentido dessa questão do perímetro. Agora, o problema tudo bem, faz do perímetro, mas se continua tendo reserva legal, APP, todas as mesmas figuras, também não adianta fazer um CAR coletivo. Mas esse uso que ele já tem, que é um caso diferente, eu acho que no Vale do Videira, no caso dos turnos lá, eles têm excedente de vegetação, então os usos, acabou que, nos que a gente trabalhou, pelo menos eles conseguiram identificar os usos e ter espaço tanto para as roças, para o uso e deixar as APPs. Mas tem muito uso já feito na APP que a gente considerou uso consolidado. Por exemplo, os bananais, Vivapurumbu lá que é na APP, é tudo uso consolidado. Lá ninguém vai mexer. Então, E são certificados ainda. e às vezes ninguém vai mexer com eles porque dentro do CAR entrou com o uso consolidado e acabou. E depois de fazer o CAR, ainda foi obtida a licença para roça de coivara, ou seja, ainda foi autorizado o corte de vegetação nativa para fazer roça, mesmo tendo CAR. Então, assim, com o uso tradicional... Não, mas foi autorizado o corte de vegetação. Mas você vai dar supressão. Não, na Mata Atlântica tem todo né? E aí você fez... Então, aí eles deixaram uma os luta 20... de 20 anos quase. Mas essa história dos usos consolidados acho que resolve uma boa parte dos problemas, né? Porque é um instrumento do agronegócio, assim, sendo aplicado aqui. Porque eu lembro, inclusive, na época da discussão do Código Florestal, os ruralistas iam atrás dos camponeses, da pequena propriedade, para dizer, minha área é tudo fora, tem uma partinha que é só APP, mas vocês é tudo APP. Se vocês não forem brigar para mudar o Código Florestal, o problema vai ser de vocês. Era mentira, né? Então, usando de boi de piranha, porque já tinha os instrumentos. Claro. Mas agora, o que já tinha de área, por exemplo, os quilombolas moram desde sei lá quando na área de APP. Antes É o de lugar 2008, consolidado. com Minha casa está aqui antes de 2008, pronto. É. Acabou. Pois é, mas tudo bem.
Mas coloca pra seca. Claro. Mas aí o Oriel resolve mudar Aí, o bananal dele para ali do lado, porque aqui já está Esgotou? esgotado. Aqui ele vai deixar crescer as árvores bonitas. Não, não pode, porque só na área consolidada.